E aí, moçada, voltamos com a classificação dos óxidos. Aula passada nós vimos nomenclatura de óxidos, estamos na última função inorgânica, são bem poucas, né? O Miron lá tem 300, eu só tenho 4, então quer dizer, né? Mamão com mel aí, tranquilo. Classificação dos óxidos, que é o assunto que segue depois da nomenclatura dos óxidos, que aliás, dicas de passagem, né? Foi um assunto bem fácil. Esse assunto também é fácil, classificação, mas não tanto quanto a nomenclatura, e é bem mais importante que a nomenclatura. E o que nós temos nessa classificação dos óxidos aí? Especialmente essa primeira aula aqui, tá, pessoal? Módulo 30 aí, extensivo, e continua sendo o módulo 17, né? Continua sendo não, é o módulo 17 do terceirão extensivo noturno. Então nós temos aí os chamados óxidos ácidos, que são óxidos obtidos a partir de ácidos, pela desidratação do ácido. O nome é anidrido, sem água. Então quando você desidrata um óxido ácido, você obtém o chamado anidrido. Aí tu vai dizer, pessoal, mas quando a gente desidrata um ácido, não obtém aquele ácido orto-metpiro lá, como é que é aquele negócio lá? Então, daí depende do que vai acontecer. Se você pegar um ácido orto, que são todos aqueles que têm 4 oxigênios, e desidratar, e ele continuar sendo ácido, aí você vai ter um ácido meta ou um piro. Para quem não lembra, o meta é quando eu desidrato um orto. Pego o orto e tira a água, ele continua sendo ácido, aí é o ácido meta. O piro, você multiplica a molécula orto por 2 e tira uma água. Aí você obtém o ácido piro, que sempre termina em 2O7, né? HX2O7. Agora você pode tirar a água de um ácido e ele deixa de ser ácido, vira um óxido, ele fica sem hidrogênio. Aí eu chamo de óxido ácido. Não entendi? Vamos lá de novo então, presta atenção, atenção, atenção. Se você tirar a água de um ácido e ele continuar ácido, aí você vai chamá-lo lá de meta ou piro, dependendo do que você fez. Se você tirou uma água de 1 ou se você tirou uma água de 2. Agora, se você tirar a água de um ácido e ele deixar de ser ácido, virar um óxido, aí eu chamo esse cara de óxido ácido. Nós já vamos ver os exemplos, tu vai ficar mais fácil de entender. Agora, quem são eles? Quem são esses óxidos ácidos? Quando eu vejo um óxido desse para poder reconhecer. São óxidos que têm número de oxidação, são óxidos de não metais ou de metais que têm número de oxidação elevado. Não metal, pessoal, normalmente com NOx maior ou igual a 3. Aí tudo ácido. Menor que 3, 1 e 2, ele não é ácido. Embora vai aparecer nos conceitos aí dizendo que óxidos ácidos são óxidos de não metal. É verdade, são óxidos de não metal. Regra geral. Só que nem todo óxido de não metal é ácido. Ele vai ser ácido se tiver NOx maior ou igual a 3. NOx 1 e 2 ele é neutro ou indiferente. E também são óxidos ácidos, óxidos de metais que têm número de oxidação elevado. Tipo um CrO3, que o cromo é mais 6, Mn2O7, que o manganês é mais 7. Então, esses são óxidos ácidos também, tá? Então, esses óxidos não metálicos, que são oxigênio ligado a não metal, que são óxidos moleculares, são chamados de óxidos ácidos. E eles são obtidos, então, como eu comentei com vocês, a partir dos ácidos correspondentes. Em função disso, eles vão ter uma nomenclatura que deriva do ácido correspondente. Então, se eu pegar lá ácido sulfúrico, por exemplo, que é esse cara, se eu tirar a água dele, olha o que acontece. Ele ficou sem hidrogênio. Se eu tivesse tirado a água e ele mantivesse o hidrogênio, ele seria um meta. Mas não existe o meta sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico, quando você desidratou, ele virou um anidrido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico gera um óxido chamado de anidrido, também chamado de trióxido de enxofre, na nomenclatura oficial. Tá? Só que também pode ser chamado de anidrido sulfúrico ou gás sulfúrico, porque todos esses óxidos de não metais são gases, tá?
Ácido carbônico, se você desidratar, ele fica sem hidrogênio. Então ele não vira o ácido metacarbônico, não tem. Então o ácido carbônico gera o anidrido carbônico. Daí é que vem o nome gás carbônico. Por que ele é gás carbônico? Porque ele veio do ácido carbônico. E como os anidridos não metálicos são gasosos, eu posso chamá-los de gás. Aí é o nome do ácido. Gás sulfúrico, gás sulfuroso, gás nítrico, gás carbônico, são esses caras obtidos a partir dos ácidos correspondentes. Agora, observem esse ácido. Esse ácido não tem como tirar água, né? Por quê? Porque ele só tem um H. Então, num caso desse, pessoal, você multiplica por 2, ó. Aí você tira a água. Aí você vai obter esse cara aqui. Esse carinha é o ácido nítrico, consequentemente, o seu óxido correspondente é o anidrido nítrico. Beleza? Continuando ainda, existem alguns óxidos, né, chamados de anidridos, que são chamados de óxidos duplos, porque ele vem, na verdade, de 2 ácidos. Então, tem determinados ácidos que, se você desidratar, se você pegar, por exemplo, Cl2O6, se tu fizer o contrário, botar água nele, ele ficaria H2Cl2O7. Não existe H2Cl2O7. Então, na verdade, o H2Cl2O7 é uma mistura do HClO3 com HClO4. Então, nós temos aqui esse cara, né, que é chamado de óxido duplo, porque ele gera 2 ácidos, ou porque ele veio de 2 ácidos. Agora, o cara mais importante desses óxidos duplos, pessoal, é esse cara aqui, ó, que é o NO2. E por que ele é extremamente importante? Porque esse óxido é obtido na queima incompleta de combustíveis dos motores de carro, por exemplo. Quando tu queima lá o nitrogênio que existe como impureza nesses combustíveis, esse nitrogênio, ao queimar, gera NO2. E esse NO2... ele é, na verdade, um óxido que veio de de 2 ácidos. Tá? Então, se tu pegar 2 NO2, ó, ele vira um N2O4. Aí você vai somar água a ele. Ó. Olha o que vai acontecer se você somar água. Ficaria H2N2O5, que não existe. Na verdade, é HNO2 e HNO3. Então, quando fala-se do nitrogênio, é extremamente importante você saber, ó, que o nitrogênio ele tem, na verdade, 5 óxidos que são derivados do nitrogênio. Vou botar aqui até para você, né, conseguir depois lembrar desses carinhas, tá? Quem são esses 5 óxidos? Vou mostrar todos eles para vocês. Quer ver? Olha lá. Os 5 óxidos são, um deles, o NO, bem? O outro dele, o NO, o N2O, tá? Fica aí, espera aí, por favor. N2O, deixa eu ver qual é a fonte aqui, 24. Vou botar na mesma fonte. 24, para ficar tudinho do mesmo tamanho, tá? Ó, eita, coroca. Ó, N2O, NO. Depois vem, ó, o N2O3. O N2O3. Deixa eu só arrumar aqui. Já estou arrumando, fica tranquilo. O N2O3. Tudo bem? Depois vem o NO2, que é esse cara. NO2. Tudo bem? E depois vem o N2O5. Todos esses óxidos, pessoal, são então óxidos de nitrogênio, percebe? O que acontece? Esses 2 primeiros, por favor, destaque aí que são importantes. Ó. Esses 2 primeiros são óxidos indiferentes. Tá? Esses 2 aqui, ó, são óxidos indiferentes. E o que significa indiferentes? Significa que eles não reagem nem com ácido, nem com base, nem com sal, nem com ácido, nem com base e nem com água. Já esses 3 óxidos aqui, pessoal, todos os 3
são óxidos ácidos. O que significa, consequentemente, né, que se eu colocá-los em água, eles vão reagir e vão formar o respectivo ácido. Ok? Agora destaque lá. O N2O3, se tu olhar o NOx do N é mais 3, esse é mais 4 e esse é mais 5. O N2O3, quando reage com água, forma o HNO2. O N2O5, quando reage com água, forma o HNO3. E o NO2, quando reage com água, forma os dois, o HNO2 e o HNO3. Por isso que ele é chamado de óxido duplo, esse cara. Então, ó, esse cara, quando reage com água, forma esse cara aqui. Esse cara, quando reage com água, forma aquele cara lá, tudo bem? E esse cara, quando reage com água, forma os dois, ó, forma esse aqui e forma esse aqui, ó. Por isso que ele é chamado de óxido duplo. Tudo bem? Vou botar uma corzinha aqui diferente. Sai daí, cara, não atrapalha. Olha lá. Vamos botar aí um vermelhinho para lembrar. Embora o vermelhinho esteja meio fora de moda. Vamos botar aqui um vermelhinho. Tudo bem? N2O3 forma o ácido nitroso, então ele é chamado de óxido nitroso. Esse forma o ácido nítrico, então ele é chamado em função disso de óxido nítrico. E esse cara, pessoal, forma os dois. Forma o nítrico e o nitroso. E aí ele é chamado em função disso de óxido nitroso nítrico. Porque ele em água forma os dois ácidos. E ele é extremamente importante, justamente porque ele é o cara que se obtém na queima de combustíveis fósseis. Eu não preciso dizer o quanto isso é importante. Então é bem importante que você tenha noção disso, tá? Então esse cara é um óxido duplo, porque ao reagir com água ele forma os dois óxidos. Mais tarde ele vai aparecer, quando nós falarmos da chuva ácida, você vai ver que ele vai aparecer e nós vamos destacá-lo de novo, tá? Porque ele é extremamente importante na formação da chuva ácida. Tranquilo? Então, em cima disso, aí vem as chamadas propriedades desses anidridos. Então, os anidridos, que são os óxidos ácidos, reagem com a água, produzindo o ácido correspondente. Então, assim como nós vimos aqui, esses óxidos ácidos são obtidos a partir de um ácido pela desidratação de um ácido, eu posso também fazer o contrário, que aliás já estava sendo mostrado aqui. Ó. A partir da reação do óxido ácido com água, eu obter o respectivo ácido. Então, o óxido ácido, ele é ácido, porque se eu colocá-lo em água, ele reage com a água e forma o respectivo ácido. Então, CO2 em água forma ácido carbônico. Isso é muito importante que tu saiba, porque o CO2 em água, gente, é um dos casos mais importantes aí que nós temos de reação de óxido ácido com água. Por quê? Porque o CO2 circula no nosso sangue. No processo respiratório que você estuda lá na biologia, tu sabe que o CO2 é eliminado, no processo respiratório. E esse CO2 vai circular no sangue, fazendo que o sangue fique mais ácido ou menos ácido em função do quanto tu tem de CO2 no sangue. Então, o CO2 em água forma ácido carbônico. Além do que, o CO2 está em toda bebida gaseificada. O gás que nós temos nas bebidas gaseificadas é o gás carbônico, que reage com a água dessas bebidas e forma o ácido carbônico. O que faz com que toda bebida gaseificada seja ácida. Toda bebida gaseificada é ácida devido a essa reação. E quanto mais CO2 tiver, mais ácida ela é. Assim como no sangue. Quanto mais CO2 tiver no sangue, mais ácido fica o sangue. Então, tu consegue medir o pH do sangue em função do quanto tem de CO2. E esse gás carbônico, não podemos nos esquecer, é o principal responsável também pelo chamado efeito estufa. Não é o pior gás no processo. O metano, por exemplo, é pior que ele.
mas ele é o principal responsável em função de que ele é produzido em muito maior quantidade. 60% do efeito estufa se deve ao gás carbônico, tá? Porque não tem tanto metano assim quanto tem gás carbônico. Outra reação importante que eu destaquei lá atrás para vocês, a reação de N2O5 para formar o HNO3 e do SO3 que vem da queima de combustível fóssil, e logo vou destacar aí para vocês, porque uma das impurezas dos combustíveis fósseis é o enxofre, tanto em carvão quanto em petróleo. Inclusive o carvão catarinense é considerado pobre energeticamente, um carvão não tão bom em função do excesso de enxofre que ele tem como impureza. Isso torna um carvão muito poluente, porque quando está queimando o carvão, tu está queimando junto enxofre. Queima enxofre, produz SO2, SO3, que reage com a água da chuva e forma ácido sulfúrico, que é a chuva ácida. Em tempos atrás foi detectado chuva ácida em Florianópolis. Por quê? Porque Florianópolis é uma cidade industrial que queima muito, combustível? Não. É em função da usina termoelétrica Jorge Lacerda, que tem aqui em Tubarão. Não é Tubarão mais, era Tubarão, né? Na época era Tubarão. Aqui hoje em dia em Capivari de Baixo, que se emancipou, onde você tem essa usina termoelétrica que queima carvão. Esse carvão, ao queimar, queimava enxofre que produzia, além do CO2, produzia esses óxidos de enxofre. Hoje em dia isso é muito mais controlado, você é obrigado a usar filtros que retenham esse SO3, esse SO2, para diminuir os impactos ambientais aí. Mas antigamente isso era completamente fora de controle. Nós tínhamos uma cidade que era um clássico dentro dos processos de poluição, quando o tempo que eu estava no ensino fundamental e médio estudamos isso, que é a cidade de Cubatão, em São Paulo, que era o símbolo da poluição, onde Cubatão não tinha nenhuma arvorezinha ao redor do Cubatão. E hoje em dia, se for ver, todos os morros já estão todos arborizados de novo e a vida voltou a Cubatão em função das exigências que se tem em relação aos cuidados aí na emissão desses gases, que antigamente era liberado, assim, não tinha. Então se poluía assim sem controle nenhum. E hoje a coisa está bem mais controlada, embora obviamente tenhamos ainda, porque a questão industrial aumentou, mas isso é bem controlado, e tem uma legislação relativamente boa relacionada a isso. Então esses dois óxidos, pessoal, são, em função dos ácidos que eles formam, responsáveis pela chamada chuva ácida. Chuva ácida essa que é extremamente prejudicial em vários sentidos, acidificação de solos, acidificação de rios, degradação de metais, monumentos à base de mármore, que reagem com esses ácidos e assim, outros problemas aí. Depois temos, se esses óxidos são ácidos, eles vão reagir com as bases e formar sal e água. Então todo óxido ácido funciona como se fosse um ácido. Botou em água, ele vira o ácido. E se colocá-lo em presença de base, vai reagir com a base, formando sal e água. É como se fosse o ácido, naquelas reações de neutralização que nós vimos. Então, o CO2 reage com a água, forma o ácido carbônico que vai reagir com a base. Então, na verdade, é uma reação que ocorre em duas etapas, tá? Então, ele não reage direto com a base. Reage com a água primeiro, forma ácido carbônico, que aí reage com a base e forma sal e água. Mas no balanço do final sobra isso. Depois nós temos os chamados óxidos básicos, que o nome está dizendo, são óxidos que reagem com a água e formam a respectiva base. Quem são os óxidos básicos? Óxidos de metais, então são óxidos iônicos, que têm número de oxidação baixinho, especialmente 1 e 2. Portanto, os mais importantes óxidos básicos são óxidos da família 1A e 2A. Esses são os mais importantes. Então, óxidos de metal alcalino, alcalino terroso, são óxidos básicos e reagem com a água formando a respectiva base. Então, se tu colocar qualquer um desses óxidos, que tem
metal com óxido baixinho em água, vai formar a base correspondente. Mas, de novo, os mais importantes que você tem que saber é a família 1A e 2A. Então, botou em água, virou hidroxódio. Óxido de cálcio, extremamente importante esse óxido, gente. Porque esse cara é conhecido como cal viva ou cal virgem. Quando você coloca essa cal em água, ele reage com a água e forma hidróxido de cálcio, que nós já vimos lá quando vimos as bases, chamado de cal extinta ou cal apagada, que é a cal que se utiliza aí para fazer argamassa, para fazer, né, para sentar tijolo, para fazer reboco de parede, né? Então é extremamente importante aí para pintar poste, meio fio, lembra que nós falamos sobre isso. Se esses óxidos são básicos, eles vão reagir com os ácidos e formar sal e água. Então, o óxido básico funciona como se fosse uma base, reage com ácido e forma sal e água. Então, esses dois óxidos são extremamente importantes, são muito cobrados, muito cobrados. Vocês vão ver nos exercícios que vão aparecendo por aí o quanto aparecem esses óxidos ácidos e óxidos básicos. O que nós mais temos de exercícios é relacionados a esses dois tipos de óxidos. Então, nós temos aí essas reações que vocês têm que saber, né, montar essas reações. Então, vou repetir, óxido ácido, que são especialmente não metais, com óxido, né, maior ou igual a 3. Por que são ácidos? Reage com água, forma ácido. Se eles são ácidos, reagem com base, forma sal e água. Óxidos básicos, especialmente óxido da família 1A e 2A, mas é metal com óxido baixinho, 1 e 2. São básicos por quê? Porque reagem com a água, formam a respectiva base. E se eles são básicos, reagem com os ácidos, formam sal e água. Então veja que sabe um ajuda a saber o outro. Óxido ácido reage com água e forma ácido. Óxido básico reage com água e forma base. Óxido ácido reage com base, forma sal e água. Óxido básico reage com ácido, forma sal e água. Então vejam que dá para fazer associação aí, dá para lembrar. Tudo bem, gente? Aí está a famosa chuva ácida. Você tem na apostila falando isso. Agora, cuidado, olha essa informação que é importante, Toda chuva é ácida. Toda chuva é ácida. Por que toda chuva é ácida? Devido à presença do CO2 no ar. Esse CO2, como eu mostrei para vocês atrás, reage com a água e forma um ácido carbônico. Então, mesmo em ambientes não poluídos, pega o interior da selva amazônica, ambiente totalmente isento de poluição. A chuva é levemente ácida devido à presença do CO2. Agora, olha o que eu falei, a chuva é levemente ácida, que é um ácido natural, sem problema. O pH vai dar lá em torno de 6, é isso tranquilo, 5,5, não é problema essa chuva. O problema é quando você adiciona ao ar atmosférico esses óxidos que vêm do processo de queima de combustível fóssil e aumenta muito a concentração desses óxidos. Então, quando você queima, como eu falei lá atrás para vocês, agora eu estou destacando, combustível fóssil, derivado de carvão, petróleo, você queima junto impurezas, e uma delas é o enxofre. E quando esse enxofre queima, produz SO2, que já pode produzir chuva ácida, porque ele reage com água, forma um H2SO3, mas o pior é o SO3, porque a partir da reação do SO2 com oxigênio, eu formo o SO3, e esse SO3, por oxidação, que é formado por oxidação do SO2, reage com a água e vai formar o ácido sulfúrico. E aí é que ele se torna pior. Porque o H2SO3, que eu poderia formar a partir da reação do SO2 com a água, não é tão forte quanto o H2SO4. Então, quando se fala em chuva ácida, né, com derivados de enxofre, fala-se principalmente no H2SO4. Enquanto tem um ácido fraco frente a um forte, o fraco desaparece. Desaparece no sentido, ele não tem importância. Porque esse é tão mais forte que aquele, que esse nem deixa aquele liberar H+. Um ácido forte inibe um fraco. Tudo bem?
Da mesma forma, pessoal, nesses óxidos de nitrogênio, que eu comentei lá atrás, que o principal gás, né, de nitrogênio, que é formador de chuva ácida, é o NO2, que vem da queima do nitrogênio nos motores de carro. Esse NO2 vai reagir com a água e vai formar o ácido nítrico e nitroso. Então, ele é chamado de anidrido nitroso nítrico. Mas por que quando se fala em chuva ácida, fala-se muito mais no nítrico do que no nitroso? Porque o nítrico é bem mais forte que o nitroso. E como eu falei agora para vocês, quando tu tem um forte e um fraco, o forte inibe o fraco. O fraco frente ao forte não consegue liberar H+. É um processo que mais tarde nós vamos estudar lá em equilíbrio químico. Se botar um ácido num ácido, se o ácido é forte, ele não deixa o outro ionizar. Ou, né, ele vai ionizar muito pouco em presença de um ácido. Então, quando se fala em chuva ácida, derivadas a partir do nitrogênio, o principal é o ácido nítrico, mas pode falar do nitroso. O principal é o sulfúrico, mas pode falar do sulfuroso. Então, ácido sulfúrico e sulfuroso, e ácido nítrico e nitroso, são os dois principais, ou os 4, né, como você quiser, principais ácidos obtidos a partir da reação desses óxidos ácidos com água. Então, essa é a principal chuva ácida. E não esquecer que toda chuva é ácida devido à presença do CO2 no ar. Tudo bem? Então, em cima disso, nós temos os exercícios relacionados a essa aula aí, número 31, né? Módulo 31, que é o módulo 17 do terceirão. Essa questão está apenas na apostila do terceirão. Não, desculpe, errei, na apostila do extensivo, não está no terceirão. Então, ele está dizendo aí que eu tenho 4 óxidos, A, B, C e D a princípio, né? Ele quer saber qual amostra corresponde a um óxido que é alcalino. Alcalino é a mesma coisa que básico. Então, olha lá, solubilidade em água. Todos os 3 são, menos o B que não é nada aqui. Esse B está aí, ele deve ser água, provavelmente. Né? Então, ó, solubilidade em água, positivo, é solúvel em água. pH 14, quem tem pH 14? Só quem for básico. Reage com ácido? Sim, quem reage com ácido? Só quem for básico. Esse aqui não é nada, então passou. C, ó, solubilidade em água, são solúveis. pH 2 e 4, opa, então esses são ácidos. Reage com ácido? Não, ácido não reage com ácido. Então, ó, qual deles corresponde a um alcalino? O primeiro. Né? Por quê? Porque tem pH maior que 7 e, além disso, reage com ácido. Então, ele é básico. A outra pergunta é, quais são óxidos de elementos não metálicos? Óxidos não metálicos são óxidos ácidos. Então, são óxidos C e D, né? E são justamente óxidos ácidos, porque, vamos arrumar aqui esse Lzinho aqui que isso é errado, são óxidos ácidos, opa, HCl minúsculo, são óxidos ácidos porque são óxidos não metálicos. Então, vão ter pH menor que 7. Você consegue perceber que são ácidos pelo pH. Essa é a questão 2 do módulo 31, extensivo, e é a mesma questão 1 do módulo 17, página 352 do terceirão, extensivo noturno. Um óxido básico é um óxido iônico, está ligado com metal, que reage com a água, tendo um hidróxido como produto, ou seja, uma base. São básicos. Quem são os básicos? Óxidos de metal com NOx baixinho, 1 e 2, especialmente família 1A e 2A. Então é só você olhar qual é que se encaixa nisso. Resposta: B de bonito, B de Calegaro, já combina com o professor também. Questão 2 do módulo 17, que é a mesma questão 2, questão 2 do módulo 17, desculpa, não é do extensivo, é só do terceirão. Óxido, ou extensivo noturno. Óxidos são compostos binários que apresentam o oxigênio, desculpe, como elemento mais eletronegativo. Os óxidos podem ser classificados a partir das suas reações com água, em ácidos e bases. Um óxido sólido pode ser utilizado para neutralizar o derramamento de ácido clorídrico ocorrido no acidente.
Um óxido gasoso reage prontamente com hidróxido de sódio, formando um composto iônico solúvel em água. O sólido e o gás citado no texto. Então, o sólido é um óxido básico. Um óxido gasoso é um óxido ácido. Então, é só você dentro disso ver quem são. Então, um sólido é o óxido iônico, que é básico, e o gasoso é um óxido ácido, né, que é óxido de não metal. Questão número 3, que é a mesma questão do módulo 17, página 353. Então, vale para os dois aí. A decomposição térmica do CaCO3, decomposição por aquecimento, produz CO2 e CaO. O CO2 e o CO são o quê? Então, esse cara é um sal que produz um óxido ácido e um óxido básico. Sim, né, gente? É um sal que produz um óxido ácido e um óxido básico. Então, resposta. Letra A de Al Disney. Fechou? Próxima aula nós vamos ver e continuar a classificação desses óxidos aí. Tá bom? Valeu, abraço, beijo, até a próxima. Depois voltamos. Pessoal, fechando então aqui, né, façam as questões assinaladas aí desse módulo 17, extensivo, né, e terceiro noturno, e o extensivo geral, né, faça todas as questões do módulo 31. Beleza? Valeu, senhores!